Então estamos aqui com a Sônia Conceição. O trabalho que ela desenvolve na disciplina de estágio, na nossa disciplina de estágio supervisionado, se chama Conscientização e Incentivo à Valorização e à Prática da Pesquisa. Boa noite, Sônia, ou bom dia, conforme o horário que a pessoa estiver nos ouvindo. Né? Boa noite ou bom dia, professor. Esse meu trabalho, ele é um trabalho que ele foi desenvolvido no formato de ser apresentado numa oficina para os alunos no qual eu faço estágio, que é o Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, em Colombo, no Maracanã. Há algum tempo eu já conheço esse colégio e ali é um lugar assim que tem muitos colégios. A renda social ali é de nível médio. E a gente percebe que as escolas públicas, elas têm tido assim, uma certa dificuldade em oferecer uma qualidade de ensino. Então, o que motivou a proposta dessa atividade seria justamente um dos problemas relacionados à educação que a gente encontra ao analisar a realidade da nossa educação atual, principalmente na questão da educação pública. A gente percebe assim um certo quadro de deficiência quanto à questão de atividades extra-classe, aquelas atividades que deveriam, que o professor deveria pedir para que o aluno executasse, porque ele estando em ensino médio, ele está em formação para uma universidade futuramente, né, provavelmente, ou pelo menos seria essa a intenção, e na verdade, a gente tem percebido que esse processo tem sido, assim, muito, muito omisso por parte dos professores. Os professores estão se omitindo da responsabilidade de cobrar dos alunos atividades extraclasses. E a gente sabe que muito do que justifica essa atitude é que o professor ele tem uma consciência de que o aluno trabalha, é um aluno de ensino médio, de período noturno, que está ali cursando primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, é um aluno que precisa trabalhar. Então, o professor ele tem consciência da pouca falta, assim, do pouco tempo que o aluno tem para dispor, para fazer uma atividade extraclasse, para fazer uma pesquisa, principalmente se essa pesquisa for uma pesquisa mais aprofundada, onde se precisa buscar alguns autores, algumas bibliografias. E um segundo motivo que justifica também essa omissão por parte dos professores é um problema seríssimo da nossa educação, é um problema que faz parte de quase do quadro geral da nossa educação, que é o fator do tempo que o professor tem para dispor, para poder estar corrigindo essas atividades. Porque o professor já tem uma carga horária, muitas vezes, de 3 aulas diárias, 3 aulas, eu digo 3 períodos de aulas diárias, em colégios, às vezes, diferentes, o que ele já tem que fazer uma mobilidade, uma deslocalização, e ele já tem as provas que são comuns a todas as turmas, a todos os alunos, o professor precisa corrigir todas essas provas, então ele às vezes se vê impossibilitado de dar conta de corrigir trabalhos que ele possa, ou que ele teria que pedir, fora aquelas atividades desenvolvidas dentro da sala de aula. E isso a gente percebe que deixa assim um tanto vaga a formação do aluno, porque a gente precisa considerar que o aluno precisa ser motivado e se desenvolver e desenvolver uma autonomia de expressão própria. E isso não se reduz a leituras de textos assim, que não tenham certos significados como que eu posso falar isso? Que não sejam, assim, digamos, mais científicos, mais livros que trazem bibliografias ali. Geralmente, quando o professor pede uma atividade extra-classe, o aluno acaba indo lá no Google, copiando, colando, muitas vezes não sabe nem sequer selecionar
um material de uma qualidade que possa ser aproveitado realmente, que possa ser considerado para aquela pesquisa. Nós, como alunos, assim, de acadêmicos, a gente tem todo um processo de formação nesse sentido, mas essa formação ela nos é dada a partir do momento que a gente entra na universidade. E a gente tem visto que muitos colegas têm extremas dificuldades de identificar um texto, de encontrar uma bibliografia, de saber fazer uma citação, uma paráfrase, não sabe nem o que significa. E esse caminho é um caminho que, na verdade, ele já tinha que começar a ser construído na formação, ali no ensino médio do aluno. E o reflexo disso, a gente tem visto, né, que o reflexo disso acaba vindo justamente nesse momento, no momento de uma entrada numa universidade, no momento de prestar um vestibular, de fazer um Enem, né. O aluno ele precisa aprender a usar os recursos da pesquisa bibliográfica, porque isso é muito importante na sua formação geral. Né, e ele tem que desenvolver ali, devem ser desenvolvidas ali nessa formação, não apenas a orientação para que o aluno vá procurar uma pesquisa e consiga encontrar fontes seguras, para que ele reconheça autores, para que ele reconheça os textos que ele realmente necessite para desenvolver um bom trabalho. Ele precisa também, de certa forma, ser incentivado a fazer trabalhos em grupos, porque quando a gente entrou na universidade, a gente tinha muitas e muitas atividades que eram em grupo. Então, quer dizer, essa questão do incentivo à leitura, à pesquisa bibliográfica, que seja feita em grupos, ela desenvolve também a sociabilidade do aluno, para facilitar o caminho dele quando ele entra na universidade e ele não fique perdido, se batendo, ele não tenha dificuldades de se relacionar com os colegas na sala de aula. Isso, na verdade, teria que ser um certo tipo de hábito desenvolvido dentro de uma educação de qualidade. E essa educação que a gente tem no momento, ela está muito aquém disso. Justamente por quê? Porque são muito poucos os alunos que têm o interesse natural pela leitura, são muito poucos os alunos que sabem fazer uma pesquisa bibliográfica e são menos ainda os professores que têm aquele tempo disponível para incentivar esse aluno, porque isso acarreta para ele mais um compromisso dentro da sua carga horária já tão carregada. E aqui eu trouxe uma informação que eu achei assim bem interessante, porque eu, trabalhando na educação, eu acredito que o reflexo do que se faz hoje vem no depois sempre. A gente sabe que a educação ela está, digamos assim, perdendo a qualidade pouco a pouco, e nós temos assim resultados do Enem. Eu trouxe aqui um resultado do Enem de 2014, resultado específico de redação. E eu acredito que a redação, ela é justamente aquele fator onde a falta do texto, a falta da leitura, a falta da pesquisa, é onde vai aparecer ali. No momento que o aluno tem que desenvolver uma redação, ele não tem a menor intimidade com o texto, né, com leituras, ele vai construir como uma redação de qualidade. Então, aqui, eu estava até comentando com uma colega hoje sobre o número dos alunos que fizeram o Enem em 2014. Gente, são 6.193.564 candidatos, no qual apenas 200 tiraram a nota máxima. Sabe? Então, assim, muitos zeraram a redação. E zeraram a redação assim, né, são mais de 200 mil candidatos. O número de candidatos que receberam nota 0, ele é maior do que o número dos alunos que tiraram uma boa nota. Né? E quais são os motivos para a anulação dessas atividades de redação? Fuga ao tema, cópia de texto motivador, do texto motivador, que é um texto que vem ali na cartilha que fala, aquele livrinho do Enem para fazer, né? É tipo uma cartilha. Cópia do texto motivador, texto insuficiente, não atendimento ao tipo textual, partes desconectadas, alguns outros motivos, e
textos que também ferem aos direitos humanos. Quer dizer, isso mostra uma desconstrução total do aluno em relação ao entendimento de um conteúdo textual. Seria mais ou menos isso, professor, esse problema que eu considero um problema muito sério na nossa educação. Excelente exposição. Alguém teria alguma questão ou comentário a propor? Então, eu gostaria de dizer que eu acho realmente muito interessante a tua abordagem, ela me fez pensar no seguinte ponto de vista, né? Como será que a gente está aproveitando esses recursos tecnológicos, por exemplo, né? Na sala de aula, eu digo no processo escolar do aluno, na medida em que as pessoas fazem as coisas do jeito que você está falando, e no entanto não existe um processo dentro da própria escola, dentro da família, dentro da sociedade, que ensine as pessoas a fazer isso do jeito correto, né, se responsabilizando por uma prática, né, que acaba sendo muitas vezes involuntariamente corrupta, involuntariamente destrutiva ou assim sem fundamento ou sem nenhum tipo de utilidade prática para o próprio aluno ou para a sociedade. Então, agradeço, Sônia, e a gente vai continuar logo em seguida. Muito obrigado.